Olá, sétimo ano, bom dia! Tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje, começará na página 40. Nas aulas anteriores, nós falamos de mitologia grega. Hoje, nós vamos falar sobre mitologia indígena. Como eu expliquei para vocês nas aulas anteriores, todos os povos, todos os locais têm mitos, certo? Tem mitologia grega, mitologia romana, mitologia africana e com os índios também não é diferente. Existe mitologia indígena. Professora, não seria uma lenda? Não. Mitologia. Porque há uma diferença entre lenda e mitologia, certo? A mitologia, ela procura explicar, como as coisas e os seres, chegaram a ser como é hoje, Vou dar um exemplo para vocês. O Sol. Antigamente não tinha, assim, as tecnologias, a ciência, a história, não era tão avançada quanto é hoje. Então, eles não sabiam, como é que o Sol foi criado, ou por que ele tá lá no céu, por que ele se põe em tal hora, por que existe a Lua, por que a Terra é redonda. Então, eles criaram mitologias para poder explicar isso, histórias, certo? Acrescentaram um pouco de crença, ou seja, deuses e divindades, religião, tudo relacionado ao costume do seu povo. Os gregos, eles colocaram deuses, Deus do amor, Deus da guerra, Deus disso, Deus daquilo outro, Deuses do Olimpo. Os índios, eles colocaram também coisas que faz parte da vivência deles, Por exemplo, a floresta, os animais, os rituais indígenas, que aí entra a religião, entre outras coisas, certo? E lenda, o que é lenda? Lenda são seres que não existem, tá? São histórias que não existem. Exemplo, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Sereia, Loira do Banheiro, isso são lendas, são coisas que não existem. Na mitologia, não. Na mitologia, apesar do exagero, que eles exageram, mas eles tentam explicar como, por exemplo, o Sol foi criado ou surgiu, como a Lua foi criada, como o mar foi criado, essas coisas todas. Vamos lá. Na página 40, vocês vão encontrar um texto chamado O Roubo do Fogo, mito do povo Guarani, certo? Vocês vão ler da página 40, que está aparecendo na tela para vocês. 41, 42 e 43. Ou seja, na página 40 e 43 vocês vão fazer a leitura desse mito, certo? O mito do povo Guarani, como eu falei para vocês, o povo Guarani era um povo indígena, é uma tribo indígena. Existem várias classificações de tribo indígena. Existe o povo Guarani, existe os ticunas, existem vários povos indígenas, certo? Na página 44, vocês irão fazer atividade, certo? Do 1 ao 6. A questão número 6 termina na página 45, com a questão 7 e 8, tá ok? Na página 44, tem assim, a questão número 6. Você lê uma versão do povo Guarani, do mito sobre o roubo do fogo. Agora leia um reconto do mesmo mito com base em uma versão do povo ticuna, certo? E tem aqui uma história. Tem um mito aqui do povo ticuna. O que é o povo ticuna, professora? Vocês lembram do filme Crepúsculo? O penúltimo filme, quando eles foram limpar a casa da Bella e do Edward. Penúltimo filme. Quando eles já estavam casados e vieram para o Brasil. Quando chegaram no Brasil, eles ficaram numa ilha, certo? E eles chamaram o caseiro e a empregada para limpar. Essa empregada, ela era indígena, ticuna. E ela pensava que o Edward queria fazer algum mal para Bella. Por quê?
porque os ticunas, eles acreditavam nos chupadores de sangue, né, vampiro, e que o Edward, ele estava querendo fazer algum mal a Bella, né, e que não era verdade. E, né, ela viu também que a Bella estava grávida, esperando um bebê que seria metade vampira e metade humana, certo? E ela previu, né, que a Bella iria morrer. Na verdade, ela quase morreu, mas aí ela foi transformada, né, num vampiro, chupadora de sangue, na questão dela. Bom, vamos lá. Vocês vão fazer essa atividade do 1 até o número 8, certo? Aqui está explicando a diferença entre mito e lenda, né? Como eu falei para vocês, mito, né, combina elementos fictícios e fantasiosos, né, para explicar os fatos cotidianos, crença, a organização da sociedade, como eu expliquei para vocês. Vocês vão ver isso também no texto, tá? No texto de mitologia indígena, certo? São narrativas míticas, são transmitidas por meio da fala. Assim como eu falei para vocês que a mitologia grega, a gente nunca conseguia saber quem era a pessoa que estava contando, quem era o autor, porque tais contos, eles são passados de geração para geração. Exemplo, sua bisavó contava de um jeito, sua avó vai contar a mesma história, mas de outro jeito. Seu pai vai contar a história, vai contar de uma outra forma, ou vai acrescentar, ou vai tirar, ou vai acrescentar coisas atuais. Você vai contar de uma outra forma, os seus filhos e os seus netos irão contar de uma outra forma, mas é a mesma história. Então ela é uma história que passa de geração em geração e vai sofrendo modificações ao longo dos anos, perdendo alguma coisa e também acrescentando muitas coisas, certo? Por isso que é transmitida de maneira oral, né, pela fala, certo? O mito indígena tem a predominância da natureza, como eu falei para vocês, né? E as coisas da natureza, os animais, a floresta, os rituais indígenas, músicas, as danças, a pintura. E da Grécia, né, a mitologia grega, também da mesma forma. Também sofre essas alterações, desculpa. Também tem esses elementos da mitologia grega. Os deuses, o Olimpo, a cultura grega bem latente no mito grego, certo? Nós vamos ler mitos africanos mais pra frente, ok? Muitos mitos brasileiros foram criados por povos indígenas que consideram a natureza fundamental para as suas culturas. Por isso, rios, animais e plantas são frequentes nessas narrativas e muitas vezes importantes personagens do enredo, tá? Aqui nesse quadrinho verde, onde está escrito atenção, que vocês estão vendo na tela de vocês bem grande. Qual a diferença entre mito e lenda? Como eu expliquei para vocês, a lenda também é transmitida oralmente, de geração para geração, tá? Faz parte da cultura de vários povos, gregos, indígenas, romanos, africanos, tá? Mas são narrativas de fantasia, são coisas e seres que não existem, superstições, como eu expliquei para vocês, né? E fatos inexplicáveis, por exemplo, loira do banheiro, saci pererê, mula sem cabeça. São seres inanimados, que não existem. Agora, o mito não. Ele é uma tentativa de explicar a realidade. Como eu falei, numa época onde não existia tecnologia, onde não tinha o avanço da ciência e da história para poder explicar tais fatos. Beleza? Bom, estou aqui, tá? Vou estar online no WhatsApp. Qualquer dúvida é só me chamar. De qualquer questão é só me chamar, tá? Que eu estarei com vocês lá no WhatsApp, ligadinha, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Beijão. Não deixe de acessar o canal, dar um like e não deixe também de entrar aqui no nosso portal.